aí galera, tudo certinho? Então, tô aqui de novo para falar um pouquinho da minha experiência em preparação para concurso, né? Não na minha experiência enquanto professor, mas enquanto concurseiro. Eu sempre digo a vocês que é muito importante vocês casarem conteúdo, motivação e atualização. Então, é muito importante conteúdo. Isso a gente já chegou a conversar em vídeos anteriores, a gente volta a conversar sempre que achar necessário. Mas eu disse a vocês, videoaulas, livros, vocês precisam ter o conteúdo todo dos editais esgotados. Motivação, essa é interna, tá? Eu posso, obviamente, vou gravar depois alguns vídeos explicando algumas técnicas que eu mesmo utilizava para me motivar, né? Quando a gente não tem edital lançado, normalmente a motivação é muito difícil, mas ela é interna. O conteúdo vem de fora para dentro, a motivação é de dentro para fora, é você que tem que ter ela. E atualização, jurisprudência. Na minha época a gente não tinha muitas opções de site. Então hoje a gente tem algumas, né? Depois eu até faço alguns vídeos explicando a vocês quais são os sites, como é que vocês podem fazer essa pesquisa de jurisprudência. Mas na minha época tem muito tempo não, tem uns 10 anos. Enfim, a gente tinha que abrir o site do STF, do STJ, separar as jurisprudências por matéria. Então, assim, eu perdia bastante tempo fazendo um trabalho hoje que vocês encontram mastigados, né? Esse trabalho de seleção de jurisprudência, de divisão por matéria, por assunto, por tema. Mas, enfim, o fato é, eu me lembro que eu tirava uma vez por semana para ler o informativo de jurisprudência, fazia divisão e fazia a leitura do informativo. Semanalmente, você não deixa o conteúdo acumular, né? Porque quando acumula você perde totalmente a vontade de ler. E pior do que isso, quando você lê tudo de vez, só consegue captar mesmo, né? Só consegue absorver um percentual muito pequeno. Se você faz todas as semanas, você vai absorvendo um percentual pequeno de cada semana e você aumenta a sua absorção de conteúdo na parte de jurisprudência. Olha, depende um pouquinho, varia de uma banca para outra, né? Mas, por exemplo, provas do CESP, eles cobram jurisprudências muito recentes, informativos recentes e com uma frequência muito grande. Provas da Carlos Chagas hoje já têm começado a cobrar jurisprudência, não com a mesma intensidade do CESP, principalmente porque não cobra aquela jurisprudência de ontem, como o CESP costuma fazer, mas também já tem cobrado súmulas, jurisprudências, entendimentos consolidados. Cada vez mais a jurisprudência vem sendo importante na preparação de concurso. Sabe por quê? Porque eu preciso diferenciar as pessoas que estudam a matéria das pessoas que também estudam a matéria, mas estão mais atualizadas. Senão, o concurso público começa a não ter muito como diferenciar. Pessoal, a quantidade de pessoas que está nessa preparação de concurso é grande. Então você precisa ter um diferencial em relação aos que estão concorrendo com vocês. Isso é importante. Então, tanto diferencial de conteúdo quanto diferencial de jurisprudência, de atualização é indispensável para que você consiga a sua aprovação. Eu me lembro que na minha prova discursiva da prova da PFN, que eu sou procurador hoje, da Fazenda Nacional, e na prova discursiva o parecer era um questionamento acerca da super-receita. A super-receita, né, que foi a Receita Federal do Brasil, criada em 2007, ainda não tinha saído do papel, ainda era projeto de lei. Eu fiz a prova em 2006, assumi em 2007, mas eu fiz a prova em 2006. Então, não se falava em super-receita quando isso foi cobrado no parecer da prova de segunda fase da PFN. Então, a gente precisa, principalmente nessas provas, e ESAF, né? Nem CESP, nem FCC. Então, essas provas mais aprofundadas de assuntos para carreiras mais competitivas, né? Como é que eu posso dizer? Carreiras em que a competição é um pouquinho mais acirrada, vocês precisam ter a jurisprudência em dia, tá? Então, eu expliquei basicamente como é que você faz a estruturação de conteúdo, a jurisprudência vai ter que entrar nesse ponto e depois resolução de questões. É um outro tema que a gente vai ter que conversar, tá? Eu vou ver se nos próximos semanas aí a gente começa a separar sempre um vídeo para dividir mais ou menos cada um dos pontos, depois a gente consegue casar tudo para reorganizar a sua preparação. A minha preparação foi assim e eu vou dividindo essa experiência com vocês. A minha intenção é essa, tá bom? Então, até a próxima.